Nós estamos já há um bom tempo, né, estudando esse livro que fala sobre liderando com o coração, porque realmente quando a gente está à frente da obra do Senhor, nós temos que estar com o nosso coração ali para servir, não para ser servido, é assim que Jesus nos ensinou. E um ponto muito importante que nós vamos estudar hoje é a respeito que quando Jesus disse em João 12, 24 e 25, se os irmãos quiserem abrir. Jesus enfatizou o grande custo de alguém ser seu discípulo. E o tema de hoje é: todos os líderes precisam morrer. Parece um tema forte, né? Mas vocês vão entender. Morrer para si mesmo, né? João 12, 24 e 25. Eu vou ler na versão aqui do livro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. E aí ele diz aqui a importância dessa entrega de cada um de nós, no sentido de não fazer o que nós achamos, né, melhor, o que é melhor para a gente, mas encontrar na palavra de Deus o que a palavra diz para sermos como líderes em tudo que o Senhor nos colocar à frente. Em Colossenses 3:5 diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Em Romanos 6, versículo 11 diz assim: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Em Gálatas 6, de 7 a 8 diz: o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. E aí ele diz o seguinte: discipulado significa sacrifício, mas esse sacrifício, no fim, produz fruto. Segundo Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. O custo de que Jesus e Paulo falam é a abnegação de si mesmo, algo que encontramos dificuldade em aceitar nos nossos dias. Apesar disso, Jesus disse em Mateus 16, 24 e 25, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, negue a si mesmo, esteja pronto para morrer, tome a sua cruz, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida eterna. Então, irmãos, o que Jesus pede para nós é algo desafiador, que só Ele mesmo para nos capacitar, que é esse autonegar. E eu estava meditando, né, nesse estudo e pensando como é isso no nosso dia a dia, não é? Quantas vezes a gente, um dia como esse, chovendo igual tá, a gente quer o quê? Ficar em casa, nossa carne pede isso, nós estamos cansados, nós temos todas as justificativas. E em situações, numa visita, não é? Até mesmo para se dispor a um discipulado, você pensa, nossa, eu já tenho tantos afazeres, ainda me fazer mais esse compromisso. Até mesmo dentro da nossa casa, aquele momento, eu via lá em casa, né, quando meus meninos estavam em casa, o momento mais tenso, que é o momento da leitura da palavra, da oração, que se você não persistir, você acaba desistindo, porque aparecem inúmeras dificuldades. Então, naquele momento, você tem que respirar fundo e entender que é importante e tem que ser feito. Aí ele diz aqui que para as pessoas da época de Jesus, levar uma cruz era uma coisa muito séria. Se uma pessoa fosse vista levando uma cruz,
significava que estava prestes a morrer. Porque Jesus disse, né, que nós temos que tomar a cruz e segui-lo. Hoje a cruz se tornou apenas uma palavra, uma piada, muitas vezes. Estou carregando a minha cruz, né, no sentido assim, de alguma dificuldade ou inconveniência que a pessoa está passando. Mas para Jesus não era assim. Para Jesus, carregar a cruz é a essência da nossa missão. No centro está o negar-se a si mesmo. É o coração de um estilo de vida de sacrifício de quem segue a Cristo. Esse estilo de vida é essencial para que alguém seja um discípulo. Lucas 14:33 diz: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Isso significa renunciar a qualquer direito que tenho para controlar a minha própria vida, controlar o meu próprio relógio, o meu tempo. Isso significa que eu considero a minha vida um ponto de vista diferente. Eu não estou mais no centro, não sou eu que determino, mas Deus está. Significa que eu digo não para mim mesmo e para a vida egoísta, e digo sim para Deus e para os seus propósitos, para aquilo que Ele tem para a minha vida. Filipenses 3, de 7 a 8, o apóstolo Paulo compreendeu e viveu essa verdade. E ele diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer plenamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O autor desse livro, ele é americano. E ele diz que os Estados Unidos, no momento atual, ele não tem compreendido o que é negar-se a si mesmo. Por quê? Por causa da cultura forte que tem reinado lá em relação à independência. Pessoas independentes frequentemente encontram dificuldade para entrar numa autêntica comunidade bíblica por falta da interdependência, agir como o corpo de Cristo. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade que ela se basta, que ela tem tudo, que ela não precisa do outro, ela tem dificuldade para congregar. Ela tem dificuldade com o grupo familiar. Por quê? Porque, querendo ou não, gera no nosso meio um contexto de família. E família, o que família faz? Cuida uns dos outros. Mas família também acaba o quê? Dando conselhos, não é? Advertindo. E às vezes as pessoas não gostam disso. Aquela história, né? Não quero que ninguém se meta na minha vida. Mas na hora da dor, da dificuldade, quem vai ajudá-la? É igual eu estava ouvindo uma pregação, o pastor falando, não é? Para você que está me ouvindo na internet, que não frequenta nenhuma igreja, e eu trago, né, já que é um treinamento de um grupo familiar, né, você que não frequenta nenhum grupo familiar, na hora da sua dor, eu não vou estar aí para orar com você. Eu não vou estar aí para lhe aconselhar. Quem vai te ajudar é o seu pastor. É o seu grupo familiar, que vai te olhar nos olhos e ver que você está precisando de ajuda, de um conselho, de uma palavra, de uma oração, de um abraço que seja. Então, é importante, sim, nós entendermos que somos um corpo de Cristo. E aí ele diz a importância, né, que para a palavra se expandir, né, para que outros conheçam a verdade do Evangelho, para que o grupo cresça, a igreja avance, o Novo Testamento ensina que devemos negar a nós mesmos, morrer para os nossos desejos, considerar tudo como lixo e assumir uma natureza de um escravo. A nossa cultura ensina o oposto. Estamos escutando mais a cultura do que a palavra de Deus. Portanto, os governos, as autoridades, os poderes do mundo de escuridão ganham muitas batalhas. Discípulos que querem ser líderes, estarem à frente com o coração de Deus, precisam aprender a negar a si mesmo e seguir a Cristo. Precisam rejeitar o prazer instantâneo e colocar o reino de Deus e as suas necessidades, a necessidade de outras pessoas acima dos seus próprios desejos. Mas e o que essa palavra significa na realidade, na vida real? Aí ele diz aqui alguns pontos. Ele falou assim, olha, eu vou dizer para a minha vida e você veja para a sua vida o que seria negar a si mesmo e se dispor
a seguir a Cristo e fazer discípulos. Ele diz que, no caso dele, né? Menos TV, menos esportes na TV, menos tempo com discussões sem valores eternos, mais leitura bíblica, mais oração, especialmente por outras pessoas, mais tempo a sós com Deus, mais tempo discipulando outros, ensinando a palavra de Deus e escolher oportunidades para servir com mais cuidado, decidindo mais pelo chamado de Deus e menos pelo orgulho. Estar mais disposto intencionalmente a dizer: eis-me aqui, Senhor, de uma forma intencional, porque quando a gente é intencional, a gente vai enxergar essas oportunidades, porque se a gente não estiver atento, Deus está sempre nos dando oportunidade e a gente deixa passar, porque a gente não está atento, né? Numa fila de banco, numa viagem, numa fila, num momento ali de espera no hospital, todas essas são momentos de oportunidade da gente estar evangelizando, até mesmo nosso trabalho, né? Nosso dia a dia. E aí ele encerra aqui com uma pergunta: como está a sua lista? Né? O que realmente nós temos que avaliar no nosso dia a dia para nos termos mais tempo, porque o argumento é o tempo, né? Como é que nós estamos administrando o nosso tempo? Então, a palavra é: eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para visita, eu não tenho tempo para discipular, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para congregar, eu não tenho tempo para grupo familiar. É o que a gente sempre ouve. Mas quais têm sido, né, as nossas prioridades? Como é que a gente está administrando o nosso tempo, os nossos valores? Porque quando é um valor, a gente arruma tempo. Quando é importante, há tempo. Né? Tudo que é importante para a gente arruma tempo. Que o Espírito do Senhor, né, esteja falar com cada um de nós, nos ajudando a fazer essa reflexão e verdadeiramente sermos seguidores do Senhor Jesus, negando a nós mesmos. Vou chamar o pastor Marcelo para fazer oração pelos grupos familiares e já pegar a palavra do estudo bíblico.